Olá, boa noite. Pensaram que eu não ia chegar aqui hoje, né? Mas estou aqui. Tenho um compromisso com vocês e que é com aquele que disse que eu teria, meu dever, o que eu devo cumprir, né? Com aquilo que ele colocou aqui. Então, eu tenho que estar aqui com vocês todas as noites para trazer para vocês uma palavra amiga. E ontem nós terminamos, né, o livro de Provérbios. Eu falei sobre a mulher virtuosa, né? E também falei sobre a influência de como nós devemos ser, né? Representar a nossa família, o nosso ser diante da sociedade, de outras pessoas dentro da nossa família, não é mesmo? Nós precisamos ter muito cuidado com isso e nos manter de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com a lei de Deus, tá certo? Então, nós vamos dar início ao livro de Eclesiastes, né? Esse livro, quando fala Eclesiastes, está querendo dizer quanto ao pregador, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma coisa. Você que está chegando aí, por gentileza, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Pronto, já se inscreveu e fica aqui prontinho, prestando atenção no que eu venho trazer aqui nessa palavra amiga, tá bom? No final, você vai dar um like, já pode dar agora se quiser, dar um likezinho nessa mãozinha que fica assim, para mostrar para o canal que você está presente aqui, que você entrou aqui, que você gosta do que eu trago aqui, que são assuntos importantes, que traz para a gente uma boa aventurança, não é mesmo? Então, vamos prestar atenção. No final, você vai compartilhar com alguém e também convidar uma pessoa para participar desse canal, tá bom? Gostaria muito que você fizesse isso. Se Deus tocar no seu coração, você faça, tá bom? Porque eu estou aqui cumprindo a minha parte. Se você não quiser fazer, que eu vou fazer, não é mesmo? Não posso fazer nada. Eu só tenho que obedecer o que Deus me traz aqui, tá bom? Que Ele pediu que eu fizesse. Eu estou cumprindo com a minha parte. Porque eu sou obediente e eu gosto de obedecer. Então, eu vou começar a ler o livro de Eclesiastes, o primeiro capítulo, que nós vamos entrar aqui no primeiro capítulo de Eclesiastes. E amanhã eu venho com o capítulo 2. Depois que eu leio, eu vou ler também a explicação que está aqui na Bíblia. E também vou dar a minha explicação, porque eu faço um esboço do resumo. Resumo do resumo. Você entende? Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando novo aí. Você já sabe, eu creio, né, que algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, sabem que eu sou Elizabeth Guilhermino. E estou aqui todas as noites para trazer para vocês uma palavra amiga, uma palavra para reflexão. Pense, raciocine e vamos seguindo em frente com aquilo que Deus dá para a gente, que é sabedoria no viver, tá bom? Então, vou lá, vou ler para vocês aqui, já estou com a Bíblia aqui na minha mão, ó, estou com a Bíblia aqui, eu vou ler Eclesiastes. Eclesiastes quer dizer o pregador, tá bom? Ou o pregador, né? E diz assim, no primeiro versículo do capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e continuarão o mar e o mar não se enche.
ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir, né? Não é exprimir, não, de exprimir, não, exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi isso? O que foi? Isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer? Vê isto, é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, entre os quais hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a enquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Que lindo, né? Tá prestando atenção na leitura? Esta enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e a aflição do espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Sabe o que está me vindo aqui na minha cabeça? Que esse que está falando aqui é Salomão. Vamos ver se é ele até o final, né? E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer desvários e as loucuras. E vim a saber que também isto em aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Vamos entender aqui na explicação. Eu vou botar o óculos, porque a explicação é desse tamanhozinho. Quem enxerga uma leitura dessa, não é mesmo? Eu tenho que colocar o óculos. Então, diz assim, no versículo de número 1, de capítulo 1 de Eclesiastes. Pregador. Como está falando pregador, ali que está falando assim, palavras do pregador. Essa palavra significa pessoa que convoca, uma pessoa, né, que convoca a assembleia em Israel. Dessa forma, o rei Salomão, filho de Davi, em uma posição de autoridade, conclama o povo a ouvi-lo. Do qual modo o Senhor convida todos a conhecer os ensinamentos de vida contidos na sua palavra. Aqueles que entendem a importância das Escrituras e consideram os seus conselhos recebem ânimo, vigor e salvação. No versículo 2 fala sobre a vaidade, que diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Então, vaidade, em Eclesiastes, o pregador tem a autoria atribuída a Salomão, né? Que o teria escrito no final da sua vida. O livro contém profundas reflexões
de um rei experiente, dotado de uma sabedoria singular. Sua meditação revela uma pessoa que buscou incessantemente resposta para viver com santidade e plenitude, mas apenas as encontrou quando descobriu o real sentido da vida no seu Criador. Salomão conclui e ensina que o ser humano somente tem prazer quando vive aliado a Deus. Assim, qualquer tentativa de encontrar felicidade distante do Senhor não passará de vaidade, isto é, de futilidades cobiçadas pela natureza humana. Diante disso, o tema central deste livro é o caos e a falta de sentido e propósito na vida do homem que caminha sem Deus. Caramba, tá vendo? Tá prestando atenção? No versículo de número 3, fala sobre herança proveitosa, que diz assim, ó: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então, ele pergunta, né? Então, o pregador, aqui no caso, ele está perguntando qual é o propósito do trabalho, de trabalhar tanto e construir patrimônio considerável, se nada pode ser levado deste mundo após a morte. Você entende? Para que tanto sacrifício? Isso que ele quer dizer, tanto. Ainda que o ser humano protagonize feitos notáveis e o seu labor lhe proporciona uma vida abundante, os benefícios de suas realizações não o acompanharão quando sua vida se findar. A pessoa morrer, não vai levar casa, não vai levar carro, não vai levar apartamento, não vai levar esses objetos todos que nós estamos aqui, que traz para a gente um certo conforto na realidade, não é mesmo? Todos nós buscamos conforto e a plenitude do Senhor nas nossas vidas, não é mesmo? Mas de que adianta ter tudo isso se nós não vamos carregando? Tem pessoas que acumulam riquezas, acumulam, e não ajudam outras pessoas necessitadas, outras pessoas que estão precisando. Pessoas prendem tudo para elas para se vangloriar, dizendo que tem isso, que tem aquilo outro. Preste atenção aonde nós vamos chegar. E aí fala também sobre o ciclo da vida. No versículo 4, que fala assim, ó: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Enquanto novas gerações surgem, outras se despedem deste mundo. Assim, a vida se inicia e termina em um ciclo constante, ao mesmo tempo em que alguns atingem o ponto alto da sua existência, alcançando a felicidade e as realizações. Outros experimentam o declive com dificuldades e muitas dores. Assim, todos os homens provam tanto a alegria quanto a tristeza, até o fim de seus dias. Entenderam? No versículo 9, versículo 9, que diz: o que foi isso? Não, o que foi? Isso é o que há de ser, e é o que há de ser. E o que se faz? Isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, não há novidade nos anseios de nossas almas. Não há novidades. Teus desejos, objetivos e planos possuem o mesmo fundamento, independentemente do tempo em que se vive. Afinal, todos querem ser felizes plenamente, por isso se aplicam incansavelmente na busca dessa felicidade. No entanto, por mais que as pessoas empenhem suas forças para alcançar seus sonhos, como dinheiro, realizações, poder e fama, a morte as destinará ao esquecimento neste mundo. Forte isso, não é mesmo, gente? Muito forte. Então, teria muito mais coisas para mim falar aqui, mas eu vou falar para vocês do que eu entendi, do que eu anotei para falar com vocês. Então, nós vimos que essas escritas foram do sábio Salomão.
foram do sábio Salomão. Então, eu sei que Salomão, ele escreveu, ele começou, o sábio que escreveu, né, começa se declarando, ele faz uma declaração de que tudo na vida é vaidade. Tudo é vaidade pela perspectiva da vida, sem a presença de Deus. Porque muitas pessoas são muito vaidosas e não buscam estar na presença de Deus. Então, sem a presença de Deus, tudo é vazio. Ele diz que o ser humano fica sem sentido. Toda a vida do ser humano fica realmente sem sentido quando nós não carregamos dentro de nós o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, não é mesmo? Então é necessário que a gente venha entender essa vida. Para que tanto sacrifício? Para que tanta pessoas gostam de se vangloriar, né? E gostam de acumular riquezas e não ajudam o próximo. Então diz também que que os homens, né, deixa eu entender o que eu mesmo escrevi, gente, dos homens que entendiam, tá, já veio na minha mente, lembrei-me. Sabe o que acontece? Naquela época, os homens que procuravam entender, você lembra da história de Jó, né? Jó foi um homem riquíssimo, tinha uma família linda, maravilhosa, uma família que ele lutava pela família dele, fazia tudo pelos filhos, né? Ele cuidava plenamente dos filhos, fazia propósito pelos filhos, né? Conversava com Deus a respeito da vida dos filhos, cuidava de toda a sua família. Olha como é que a coisa é. Jó, foi um homem riquíssimo com tudo, né? Mas o que aconteceu? Um belo dia, muitas coisas ruins aconteceram na vida dele. Ele perdeu tudo que ele tinha e também perdeu os seus filhos e viveu desesperado, né? Então ele botou seu rosto em terra, né? E disse: do mesmo jeito que Deus me deu, Deus tirou. Então, isso é para a gente ter um entendimento. Olha, e aí depois o que aconteceu? Você, seguindo mais adiante, você vai ver a história de Salomão. Salomão, ele tinha... ele tinha prosperidade. Ele tinha prosperidade. Salomão era um homem experiente. E ele tinha prosperidade. Ele conhecia muitas coisas Salomão conhecia. Então ele teve prazer em viver, ele teve prazer na terra, né? No viver dele, você entende? Ele teve prazer no viver. Então, mas com todas o prazer que ele tinha de viver, ele declarava, né, ele falava, ele quanto o Jó, o que se dá para entender, que a vida sem Deus, o que eles estão mostrando aqui é que a vida sem Deus não tem sentido. A vida sem Deus, ela fica vazia. Nós, se não temos o Espírito Santo, se não carregamos Deus com a gente, nós nos sentimos vazios, fracos. Parece que sempre que está faltando algo. E o que nos preenche, que nos dá força para a gente continuar a viver, a gente continuar em busca da felicidade, que é o que nós buscamos: amor, alegria, felicidade, paz, conforto, segurança, saúde, principalmente a saúde. Se a gente tiver saúde, a gente tem todas as outras coisas, vão se acrescentando quando a gente é uma pessoa temente a Deus, quando nós buscamos aquele que nos ama, que nos criou. Então, a proposta de vida nossa, ela não pode ser vazia. Ela não pode ser vazia. Ela tem que ter um propósito. Por isso que cada um de nós, Deus incumbiu um propósito de vida. Você entende? E a vida vazia, ela fica sem graça.
né? Quando nós não carregamos Deus com a gente, quando nós não buscamos alguma coisa, paramos no tempo, a vida não tem graça. Por isso que tem muitas pessoas que entram em depressão, porque a vida não tem graça para ela, está vazia, está precisando de ajuda, precisa de alguém para ajudar, não só emocionalmente, a parte de emoção, dos sentidos da emoção, né? Da parte mental, dos neurônios, né? Capacidade de desenvolver os neurônios, de pensar, mas também da vida física, né? Das necessidades que a vida nos traz em a gente buscar coisas para nós, você entende? A gente quer o melhor dessa vida, e o melhor da vida nós só conseguimos com os nossos esforços, buscando a sabedoria de Deus, buscando a Deus para que a gente venha crescer e nos fortalecer, você entende? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a aliança com Deus e a oração constante faz a gente crescer e ir buscando nos encontrar com os nossos, encontrar o nosso objetivo, né? Nos focar naquilo que a gente tanto deseja e prosperar, buscando concretizar o propósito que foi colocado no coração de cada um de nós. Então, a vida, ela tem que ter propósito. Tem que existir um propósito, você tem que querer alguma coisa, não pode estar no vazio. Então, para a gente poder viver, ter uma vida plena, saudável, nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 2, que fala sobre os prazeres e as riquezas que não dão a felicidade. Preste atenção, gente. Busquem a sabedoria do alto. Vamos orar a Deus, agradecer por mais um dia, por mais uma noite, pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas a cada dia. A cada dia, cada noite é uma coisa diferente que a gente vai aprendendo. A gente vai passando por tantas coisas, vai pegando tantas experiências. Ao mesmo tempo que a gente tem alegria, a gente tem algumas decepções, algumas tristezas. Então, nós precisamos aumentar a nossa fé, buscando o prazer de estar com Deus, para que a nossa vida não fique vazia. Tá certo? Até amanhã, então. Que Deus abençoe grandemente vocês. Façam as orações. Eu agradeço por mais um dia, uma noite, pela saúde que Deus tem nos dado e nos fortalecido. E amanhã vocês estejam aqui comigo, com as suas Bíblias, no livro de Eclesiastes, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês grandemente. Boa noite. Tchau.